O que é grande? Perguntavam os grandes sábios. A oliveira ou a semente de azeitona? A oliveira, responderam ingenuamente alguns. A semente, diziam outros, acreditando adivinhar alguma cilada. Nenhum nem outro, declaravam os grandes sábios. Só o amor que faz plantar a semente é que merece o título de grande, pois nele já existe a terra e a água, o vento e o sol, a árvore inteira com seus frutos e o óleo. Tudo isso em promessas, em potencial e em abundância, porque na luz do olhar, na doçura da mão e em cada gesto é que está o fermento do universo. Em verdade, somente isso é grande. Uma planta não é criada a partir da semente. Isto é, naturalmente, ela surge de uma semente. Mas a semente tem que receber primeiro o impulso do câmbio, o impulso de todo o universo estelar. A planta contatou nessa expansão, contatou esse universo estelar, contatou o plano onde os arquétipos existem. Esses arquétipos, então, agora, eles se imprimem sutilmente nesse fluxo de energia, e esse vai se materializar nas substâncias que o campo produz, aí que o arquétipo entra dentro de uma semente. E essa semente que agora se torna capaz de reproduzir um novo vegetal. Ou seja, nesse diálogo vivo entre o céu e a terra, entre o universo estelar e a planta, nesse fluxo de informações, nesse fluxo de impulsos, é aí nesse fluxo que uma planta se forma, uma semente se forma, e uma semente vai ter a capacidade de gerar um novo ser, né? Todos os cereais na terra simbolizam um alimento espiritual. Quando o homem for mais consciente daquilo que ele é, daquilo que ele representa, ele vai se alimentar basicamente de cereais. Quando ele for mais consciente, vai chegar lá. Porque os cereais estão aqui representando setores da vida cósmica, setores da vida universal, e eles é que têm a energia, eles têm o fluido, e não só a energia, o fluido material, mas eles têm também a coligação com aquilo que é o alimento espiritual. Cada cereal vem de um planeta mais avançado do que a Terra. Ele não era cereal lá. Lá ele era uma essência, era um tipo de vida que aqui surgiu como um dos cereais, ou como os cereais. Mas nós chegaremos lá com o nosso desenvolvimento. E é claro que se nós nos alimentamos basicamente de cereais, nós vamos ter uma consciência mais arejada, mais desenvolvida e mais apta a nos comunicarmos com estas coisas. Agora, se nos alimentamos de outros alimentos porque os corpos ainda têm necessidade, ou porque os corpos não estão ainda educados para isso, então nós vamos fazendo o desenvolvimento que nesta etapa nos é possível.
nós temos que nos transpor a nossa consciência para um outro universo, e nesse universo há tudo aquilo que era imóvel, tudo aquilo que era morto, tudo aquilo que era estagnado, aqui tem vida própria. E assim é na Terra. O corpo da Terra nós imaginamos algo como tudo rígido, tudo denso, tudo concreto, onde não existe nenhum fluxo. Mas se pudéssemos olhar com os olhos das estrelas, nós iríamos ver como tudo isso é permeado de correntes vitais. São essas correntes vitais, são essas correntes de energia que fazem a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto. Quando esses fluxos se ausentam, aquele corpo não tem mais o sustento, ele definha, ele se extingue. E quando aquilo é permeado pelos seus fluxos vitais, por essas energias criadoras divinas, aquilo ganha vitalidade, aquilo ganha sua expressão, aquilo ganha movimento. E aqui, então, na formação das sementes, é o mesmo processo que se dá numa outra escala, e nós não temos ainda muito treino para tentar visualizar todo esse movimento como correntes de energia. Nós pensamos simplesmente como aprendemos na escola, um conhecimento muito rígido, muito formal, muito concreto, muito duro, muito em contas, muito morto, e não entramos no movimento da energia. Isso é que nos falta. Isso começa a se perder na infância. Quando uma criança ela não tem capacidade de desenvolver devoção, reverência pelo invisível, pelo sagrado, pelo imaterial, quando ela não tem a possibilidade de colocar a sua consciência em algo superior, em elemento, quando ela não é enriquecida com essas imagens vivas, que são os exemplos que os adultos possam dar. Então essa capacidade fica atrofiada, e uma criança então depois vai ter um cérebro todo endurecido, todo impermeável, um cérebro duro que não é capaz de acolher esses movimentos sutis, sequer compreender esses movimentos sutis do fluxo das energias que permeiam todo o universo e que a gente não valoriza, na nossa educação, na nossa formação. O reino vegetal, de todos os reinos do planeta, os reinos físicos, foi o que mais correspondeu ao plano evolutivo. O reino vegetal foi o que mais deu resposta, foi o que mais se mobilizou para cumprir o plano evolutivo. E o reino vegetal é dos mais agredidos e dos mais incompreendidos pelo homem. Haja visto o quanto o homem degrada o reino vegetal com adubos químicos, com produtos tóxicos, como o homem é corruptor, como o homem age como elemento de corrupção do reino vegetal. Então, quando existe um grupo ou quando existe um indivíduo que trate do reino vegetal como se deve, isto vai possibilitar um equilíbrio do universo. Isto vai contribuir para um equilíbrio nesse sentido. Nas sementes, por exemplo, está oculta a etapa futura do reino,
há certas sementes que, se bem cuidadas, bem tratadas, se as sementes forem tratadas com amor, como seres vivos, como seres que podem até ter um princípio de alma, essas sementes ocultam etapas futuras do reino vegetal. E isso que fazem com as sementes nos laboratórios, isto é uma das tantas atividades corruptoras do homem, destruidoras, porque o homem é muito nocivo, num certo sentido, o homem em geral. O homem é depredador do planeta. Então, nas sementes, nós temos o início das etapas futuras do reino vegetal. De forma que criar uma semente, cuidar de uma semente, não é só com a intenção de reproduzir, com a intenção de ter mais alimentos, não é só isso. Isto também existe, mas isto não deve ser o principal entre seres espiritualizados. Claro que a semente é uma forma de reproduzir o alimento, de dar ao homem e aos animais, às aves, o alimento. A semente é o germe de tudo isso. Mas o mais importante é que ela traz dentro dela, já em essência, o reino vegetal futuro. Então, dependendo de como nós tratamos as sementes, nós vamos desenvolver uma coisa ou outra. E se nós nos liberarmos da ideia de explorar o reino vegetal, de consumir, como eram nos velhos padrões do homem primitivo, se nós nos liberarmos disso, vamos ter um trabalho muito mais amplo e que será muito afim com os movimentos da nossa alma, com os movimentos do nosso ser interior. E assim então estaremos estimulando o espírito do reino vegetal, através do nosso trato com as sementes. A terra, o reino vegetal, ele tem consciência. Então, as árvores estão, na verdade, um elo entre o universo e a terra. Há uma semente, pelo seu crescimento, pela sua expansão, pela sua evolução, eles também agora, com a sua energia, eles devolvem ao cosmos aquilo que seria a resposta que a terra está dando àquele estímulo. Ou seja, é um diálogo contínuo entre o reino vegetal e o reino e as fontes criadoras universais. Então, com isso, a depender da resposta, a depender do cuidado que nós damos a uma semente, ao desenvolvimento de uma planta, na verdade, aquele melhoramento, aquela atenção, aquele amor que nós colocamos nessa atividade, aquilo a planta reconhece, a planta absorve, ela se desenvolve sob aquele impulso, e isto é o que ela envia como resposta ao cosmos, como resposta aos impulsos que ela havia recebido. Ou seja, continuamente a vida se renova dentro de uma planta por meio desse fluxo constante, esse diálogo constante entre a terra e o céu, entre o reino vegetal e as fontes criadoras universais. O que impulsiona os reinos a evoluírem é essa presença humana, com a sua irradiação de amor, com a sua radiação de cuidado, de serviço, de gratidão por essa grandiosa tarefa que o reino vegetal tem aqui na Terra.